Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Muito boa noite para você que está aqui acompanhando mais uma live da série Como Influenciar Pessoas. Você nasceu para fazer a diferença, você nasceu para ser luz no meio da escuridão. Não importa de onde você veio, importa para onde você está indo e você precisa influenciar pessoas. Muito boa noite, eu quero saber de onde você está acompanhando a live de hoje. Estou vendo aqui a Vanessa que já chegou, algumas pessoas já mandando boa noite. Estou aqui em Alphaville, cumprindo o meu propósito, que é compartilhar conhecimento. Como especialista em comunicação, eu quero te entregar aquilo que eu sei, para que você comece a usar as redes para influenciar as pessoas e para que você seja uma grande influência dentro e fora da internet. É fundamental que a gente seja de verdade diante da câmera e fora da câmera. Vendo aqui, ó, Brunes, do Ceará, Aquirás, que legal. Vanessa de Alphaville, muitas pessoas entrando. Casa do Alto do Ipiranga, que legal, que Deus abençoe. Muito bom receber aqui pessoas de todo o Brasil. Inclusive, se você tiver perguntas, vai mandando aqui que eu vou responder durante a live. Hoje eu vou receber, gente, um grande campeão, um grande atleta do futebol. Um abraço para o meu irmão Thiago. Vou receber o Carlos César, que é ex-jogador de futebol. Lutou em alta performance esse esporte que é tão competitivo e vai compartilhar com a gente sobre como liderar, sobre como influenciar as pessoas, sobre como se manter lá no alto. Grande Carlos César, como vai? Que prazer revê-lo, ainda que virtualmente. Verdade, hein, amigo? Prazer estar falando com você aqui. Um abraço a todos que estão na live. Pô, que incrível. Obrigado pelo convite. Fico honrado de estar aqui com você. Espero em breve estar junto com você aí, tá? Em breve, em breve. Vamos lá. Por quanto tempo você jogou bola, futebol profissionalmente? Amigo, eu comecei profissionalmente a jogar aos 18 anos. Foi um pouco, eu conto que Deus fez perfeitamente assim a minha carreira, né? Porque eu chego no Criciúma, que foi a primeira equipe, né, clube profissional, com 16 anos. E aos 18 eu me profissionalizei. Eu já estava estreando e dando os primeiros passos ali no time profissional. Né? Hoje a gente vê crianças de 10 anos, talvez por falta de clareza e conhecimento dos pais, sendo inserida, né, no futebol de forma muito precoce. A exigência. E essas crianças que já começam aos 10 anos com essa alta exigência, tem dados que mostram, né, de psicólogos, que quando ela chega aos 17 anos, ele não quer saber mais de futebol, porque se sente muito pressionado. Então, por isso que eu falo que Deus fez perfeito, porque até os 15 anos eu estava brincando nas ruas de Uberaba, com a família, construindo a minha base, aquelas habilidades na rua, e a primeira pressão competitiva que eu fui vivenciar foi aos 15, 16 anos. Maravilha. E quais as grandes lições você tira dessa sua carreira vitoriosa no futebol? O que você teve que superar? O que você teve que deixar de lado? Pessoas que começaram com você e não chegaram na metade do caminho que você percorreu porque elas não abandonaram certos comportamentos ou certas amizades. O que você pode trazer para a gente, para que a gente possa refletir, né? Exatamente. Primeiro, acho que a primeira grande lição, o Daniel, é o seguinte. Quando eu saí de casa pela primeira vez, eu tive uma pessoa ao meu lado, que era o meu irmão. Na ausência do meu pai, ele foi a minha figura paterna. Então, por exemplo, quando eu fui fazer a minha primeira avaliação ali com 15 anos, não era no Criciúma, era em outro time, eu cheguei lá, eu não tinha uniforme, tinha muita gente, e o coordenador falou assim, olha, ele não pode fazer avaliação porque tá sem a roupa, tem muita gente, não vai dar. Naquele momento eu fiquei muito triste, só que o meu irmão chegou e viu que o treinador estava ali próximo, e era uma pessoa que tinha mais relevância e poderia ajustar esse meu lado aí. Então ele foi diretamente no treinador e falou assim, olha, meu irmão tá louco, é o sonho dele, ele se preparou tanto para estar aqui. Será que você pode dar uma oportunidade para ele?
Aí o treinador olhou pro meu irmão e falou assim, olha, me fala o nome dele. Isso foi em Uberaba, na minha cidade, tá? A primeira avaliação que eu fiz ali quando eu era mais jovem. E o treinador falou assim, qual é o nome dele? Aí o meu irmão falou assim, não, é o Carlos. O pessoal reconhece ele aqui, eu vou falar um apelido de infância, Pirulito. E aí, cara, o treinador falou assim, não, pode trazer ele aí agora, porque nós fizemos essa avaliação e tinha alguns nomes que a gente esperava, e um dos nomes era o dele, sabe? Então nós já estávamos esperando por ele. Então o que é a grande lição que eu aprendo desde pequeno? É que muitas vezes a gente sai de casa com aquela crença assim, não, o não a gente já tem, talvez a gente corre atrás do sim. Só que eu sempre saí de casa acreditando que era possível, sabe? E isso o meu irmão, essa figura paterna sempre acreditou assim, ó, sai de casa acreditando que já tem uma vaga esperando por você, é isso que você acredita. Então ele me ensinou a ser positivo, a ter esperança e acreditar que tem um sim esperando por você. Essa é a primeira grande lição. Ao longo do tempo, eu fui pela fase de influência, ali, aos 17 anos, na base do Criciúma, e percebi que aqueles que não tinham uma referência de mentor, paterna, que ajudava a vencer os desafios, e acreditava em qualquer conversa, em qualquer informação, saía de um lugar e ia para o outro. Uau. E ele, desse sair de um lugar e ia para o outro, ele não crescia, se arrependia, não dava certo. Então eu sempre falo assim, não eram os mais habilidosos, os mais talentosos que chegaram. Eram aqueles que permaneceram acreditando. E isso ele foi disciplina, perseverança, acreditando, esperando o seu momento e sendo muito profissional. Sabe como eu cheguei no profissional, Daniel? Sempre ficava aqueles atletas ali, após, quando recebiam... Os atletas da base treinavam ali até sexta-feira, às vezes recebiam uma folga no final de semana, e o profissional ficava treinando, e precisava de atletas para treinar. Na hora que eles recebiam essa folga, a galera falava assim, vou para casa, eu vou curtir, eu vou fazer tal coisa. E eu ficava ali quietinho. Aí, de repente, batia na porta, o diretor, tá precisando treinar no profissional. Quem estava? Era eu. Eles não vieram atrás de mim, mas era eu e aqueles que permaneciam. E assim eu fui construindo as minhas oportunidades. Então, assim, a gente precisa estar disponível no lugar certo e acreditando que a oportunidade encontra aqueles que estão em movimento, estão querendo encontrar. Então, aprenda essas 3 grandes lições assim de primeira. Andar com pessoas que te ajudam a estimular e acreditar que é possível. Depois, não seguir em qualquer onda de informação, mas sempre nas informações certas, né? Porque uma carreira ela precisa ser constante, consistência e estar no lugar certo e na hora certa. Um dos objetivos da live de hoje é a gente falar sobre como multiplicar resultados. Você começou trazendo alguns pontos que são importantíssimos. Um é ter uma referência, alguém que você possa ouvir, que possa te dizer, não, esse caminho não é o certo, é melhor você ir para outra direção. Então, isso é muito importante, né? Essa referência. A figura paterna, você falou da figura paterna e falou da figura do que o seu irmão cumpria isso. Exato. Como é importante a gente ter um mentor, como é importante ter alguém que é mais velho do que a gente, ou então mais experiente do que a gente naquilo que a gente quer vencer, para poder nos dar uma direção, né? Porque senão a gente fica realmente perdido, a gente vai na onda de qualquer um, né? E para multiplicar resultados, né? Tem uma questão também que é cuidar do... Óbvio, falando de esporte, sem dúvida, que é cuidar do corpo, para quem está empreendendo também, porque no final do dia a gente precisa estar com a cabeça boa, né? Aliás, o dia todo. Você é um grande empreendedor hoje, a gente já vai falar disso. Mas eu queria que você contasse ainda mais um pouco sobre essas lições do esporte, da competitividade, de como manter o foco, porque muitas pessoas perdem o foco. Sim. E não é porque tem alguém falando, tem gente que está falando, faz isso, não vai nessa direção, mas a pessoa perde o foco, né? Como é que você vê isso hoje em dia? Como é que você aplica isso no seu dia a dia de empresário? Dani, eu trago muito essas lições. Por isso que eu sempre falo que Deus cuidou muito bem de mim e da minha família, porque desde os 12 anos eu fazia um mural dos sonhos, cara. Eu pegava os recortes de jornais, da época era placar ou revista, e colava nas paredes do meu quarto e falava assim, uau, pô, esse cara aqui, sei lá, o Ronaldinho, ou na época era o Miller, ou outros atletas. Eu olhava e saía pro treino, pra rua, e queria fazer o mesmo chute, a mesma comemoração. E aquilo ali eu estava desenvolvendo habilidade, estimulando meu sonho. A minha irmã guardou um caderno até hoje de
de um caderno onde eu escrevi um texto que iria me tornar um grande jogador de futebol, né? E me tornei. E depois, eu sempre ouvi as conversas certas. Sempre quando eu era reprovado, chegava em casa e alguém da rua me questionava, não vai dar certo, não é para você. Ninguém aqui conseguiu, você acha que você vai conseguir? Então, olha aí. Você entendeu? O meu irmão chegava para mim, o meu pai, olha, é o teu sonho? É o que você acredita? Vai com fé, faça a diferença porque vai dar certo. E aqui uma outra grande lição, quando eu cheguei nas categorias de base de um clube, antigamente ainda era muito precário, mas a gente só comia ali uma vez no dia, outra vez não, corria muito, e a pessoa que foi comigo falou assim, Carlos, eu estou indo embora porque lá em casa eu vou me alimentar melhor. Não, tenho mais cuidado. Vamos? Eu falei assim, amigo, eu não vou, porque eu dei a minha palavra para a minha família de que eu não voltaria sem a minha vitória. Olha aí. Isso foi em 2003, lá no Mineirinho. Você já viu o Mineirinho? Já. Aquele estádio menor? Era ali que a gente estava concentrado. 10 anos depois, sabe onde eu estava? Em 2013. Na final da Libertadores. Conquistando o título da Libertadores, ao lado do Ronaldinho Gaúcho, que eu pregava a foto dele na minha parede. Então, a gente precisa ter acreditar, mas, acima de tudo, carregar esses mesmos princípios. Hoje, eu faço a mesma coisa, eu não vou dormir sem ter certeza daquilo que eu quero e me comprometo a fazer assim que eu acordar. Uhum. Isso me ajuda muito. E depois, estar sempre rodeado das pessoas certas para poder construir esse futuro. São princípios básicos, simples, mas que geram grandes resultados. Muito legal. Você está falando de ter um sonho, você tem um talento, né? Ninguém sem talento, por mais que a pessoa seja persistente e tenha um sonho, se ela não tiver talento, ela não vai ser um jogador de futebol profissional. Ponto. Então, é importante que tenha um sonho, é importante que tenha persistência, não desistir, e é importante que tenha talento e pessoas que possam nos aconselhar. Se a gente tiver isso, a gente consegue os nossos resultados e consegue multiplicar os resultados que a gente tem. Muitas pessoas me perguntam, mas como eu faço para me posicionar nas redes sociais? Mas eu quero ter muitos seguidores. E eu pergunto, você já começou a entregar o seu conteúdo? Não. Eu falei, então começa. Depois que você estiver fazendo um mês de conteúdo todo dia, você começa a pensar na próxima fase. Mas enquanto não começar, não tem como melhorar nada, né? Então, são lições que a gente tem que compartilhar com as pessoas que querem chegar lá. Talvez alguém quer ser um grande atleta, um grande empreendedor, um grande comunicador. É preciso sonhar, persistir, ter talento e ouvir as pessoas certas. E quando você se aposenta, você já estava empreendendo ou isso foi algo que surgiu depois? Não, na verdade isso foi algo que surgiu depois. Uns 4 anos antes de encerrar, eu tive uma mudança de chave muito grande na minha vida. Foi quando eu conheci um novo mentor, mas que me ensinou mais sobre a vida, sobre gerenciar primeiro as minhas emoções, porque eu estava numa fase, Daniel, onde eu já tinha sofrido muito com lesões, fratura, ligamentos, e você lidar muito com aquilo sozinho é muito pesado para você gerenciar. Chegou o ponto eu falar assim, não quero mais viver, não quero mais jogar futebol, não quero também mais viver. Sabe, aqueles encontros que Deus marca, né, e te permite viver algo para te ensinar algo novo. Uhum. Então, só que eu tinha muito hábito da leitura. Eu lia muito Augusto Cury, sabe? E um dia em casa, em Curitiba, sozinho, né, que a minha esposa tinha viajado, eu acordei no meio da noite, trêmulo, e com essa coisa na cabeça, que eu não queria mais nada, porque o atleta acontece uma coisa na vida dele. Ao longo da carreira, ele passa a acreditar naquilo que as pessoas dizem sobre quem ele é e quem ele vai se tornar. E muitas vezes isso é muito negativo. Uhum. Ou seja, quais são as palavras? Você só sabe jogar futebol, você não sabe fazer outra coisa. A sua vida é jogar futebol. E foi naquele momento ali onde eu dobrei meus joelhos e falei assim, Deus, se não é para encerrar tudo, o que é? E o Espírito Santo conversou comigo. Então não é um ponto final, lembrei daquela frase, não é um ponto final, é uma vírgula. A sua história continua, você não é isso. A sua história vai continuar. E eu sempre aprendi a orar por pessoas. Eu falei, Senhor, me mostra as pessoas. No outro dia
de manhã, eu tenho uma reunião no Curitiba e falo, eu vou fazer a minha recuperação no Atlético Mineiro. E nessa viagem eu assisto um vídeo no YouTube. Uma pessoa que fala sobre as emoções. Cliquei no Instagram, isso em 2017. Chamei ela e falei assim, olha, gostei do teu vídeo, quero conversar com você. E a partir de então, ele passou a me ensinar tudo sobre treinamento emocional, mental. E a partir dali, eu continuei a minha jornada, continuei jogando, só que de uma mentalidade diferente. Uau. Até alcancei o objetivo de 100 jogos, que era um sonho meu no Atlético Mineiro. Fiquei marcado ali na história, depois recuperei. E passei atuando, contribuindo ainda mais com os atletas. E desenvolvendo ainda mais meu perfil de liderança. Então, a partir dessas experiências dos últimos anos, eu comecei a pensar em empreender na área da comunicação, entregar a minha mensagem, construir mentorias para ajudar a transformar a formação dos atletas no futebol. Como? Não é ensinando a ter mais dentro que ele sabe, mas nessa formação de mentalidade. Que maravilha, que maravilha. Então, o momento de encerrar a carreira de jogador de futebol, imagino que tenha sido difícil, porque depois de se dedicar tantos anos, se parar é difícil. Mas você já estava pensando no próximo passo. Isso ajudou a amenizar esse baque da aposentadoria? Ajudou. Ajudou porque encerrar, as pessoas pensam que encerrar, quer dizer, a minoria, quando encerra, ele tem, se ele não tiver uma clareza do que ele vai fazer depois, ele ainda tem, a gente brinca assim, uma gordura, porque ele gerenciou bem a carreira para poder pensar em construir. Então, ele faz curso de certificações no futebol, até ajustar essa visão. Mas mais de 99% não tem certo. Talvez ele vai pegar numa enxada, porque ele não soube administrar também. Então, ele não tem 1 mês, 2 meses, 3 meses ou 1 ano de reserva de emergência, como a gente entende na educação financeira, para se capacitar. Mas no meu caso, eu acabei alinhando as duas coisas. Eu pude aprender, né, com uma palavra que o Levi Coupe me falou há muitos anos, em 2015, que todo atleta era uma empresa. E aquilo mudou a minha cabeça de fato para saber que se eu sou uma empresa, preciso gerenciar bem essa carreira. Então, quando chegou ali ao final da carreira, eu já tinha novas habilidades construídas. Porque, não basta eu só saber quem eu quero me tornar. Eu preciso desenvolver novas habilidades até para dar o primeiro passo. E isso contribuiu muito para essa transição. Então, de fato, ter essa clareza ajudou a amenizar, sim, de fato, para poder suportar esse processo. Muito bom. Você que está nos acompanhando, acabou de receber aqui uma grande lição de vida. Porque muitas pessoas acreditam que a vida delas vai acabar porque elas saíram de uma determinada empresa. Mas agora não tenho mais nada para fazer. Olha só, existem ferramentas que você vai usar num determinado momento da sua vida. Durante muitos anos, o Carlos jogou futebol, foi lateral direito, ganhou títulos, levantou troféus. Ele usava a habilidade, a ferramenta que ele tinha, que era o futebol. Mas quando ele começou a entender, aí é que está o ponto de vislumbrar o futuro. Muitas pessoas não dão o próximo passo porque elas não conseguem enxergar a direção. Está sempre ali ocupada, ansiosa, vivendo urgente, e não conseguem parar para pensar. Mas como é que você vai ver o próximo passo? Conversando com pessoas que possam te dar a mentoria, que já viveram aquilo que você quer viver, pessoas mais experientes que podem te dizer como a vida funciona. Então, em determinado momento, o Carlos vislumbrou uma nova fase, começou a trabalhar novas habilidades, encerrou a carreira de jogador e começou uma nova jornada no mundo do empreendedorismo. E eu queria saber, Carlos, como você se vê hoje? Como um empresário, como um jogador de futebol, como você se vê hoje? E o que você tem de planos para frente? Sim, não. Hoje eu me vejo como alguém que ajuda as pessoas a se tornarem melhores do que são, sabe? Eu tenho essa mensagem porque ela me acompanha. Eu fui descobrindo e desenvolvendo. Depois que eu descobri essa mensagem em mim, eu fui desenvolvendo ela. E saber que. E depois eu só pude ajustar a área de atuação depois no pós-carreira. Mas tudo começou, como você falou, cara, você não tem a visão? Encontre uma pessoa que tem a visão. Porque ela vai te ajudar a desenvolver a sua. Né? Fica mais fácil. Foi isso que aconteceu comigo. Dentro do futebol, tive os mentores. Eu sempre entrei na... Olha só, como é incrível isso. Eu jogava no Atlético Mineiro e vim de um time do interior quando eu cheguei no Atlético Mineiro.
Então, você pensa, você está num elenco onde o atleta vem da Europa, joga na seleção, os altos salários, e você vem de um time pequeno ali, cara. Você precisa alcançar o seu espaço. E eu lembro que as manchetes eram um atleta fora do padrão. Porque o Atlético não contratava jogadores ali do interior, baixo salário, né? Tava ali pelejando, era sempre atletas que estavam aqui, ó, de grandes contratos. Só que, o que eu fazia? Eu sentava na mesa do Leonardo Silva, do Gilberto Silva, do Ronaldinho, porque o assunto daquela mesa era um assunto de liderança, onde sentava o treinador, onde sentava o diretor. Quando eu chegava, pelo fato de eu ler muito e trazer um conhecimento sobre desenvolvimento, sobre relacionamento, sobre até a digestão, eu fazia parte daquela mesa, porque eu não tinha o intelecto, a liderança daqueles caras, mas eu tinha o conhecimento, e eu servia aquela galera. Então eu comecei a fazer parte daquelas mesas e aprender muito sobre liderança, aprender como eles gerenciavam a carreira, e eu fiquei reconhecido como o cara que ajudava o grupo ali a se desenvolver. Quando tinha um momento de pressão, deixa o Carlos dar entrevista, porque ele coloca bem as palavras. Que legal. Quando tinha reunião interna, deixa o Carlos falar, porque ele tem a palavra, ele sabe colocar melhor as palavras, porque se o Fred falar, vai dar briga. Tá entendendo? Então, eu pude construir esse relacionamento através desse posicionamento, e eu pude entender que essa era a minha mensagem. E eu peguei essa mensagem de desenvolver e comecei a aplicar ela agora. Então, hoje sim, eu sou um empresário, mas que eu invisto na área de desenvolvimento, porque o meu chamado é essa, criar formação para que esses atletas podem se tornar líderes. A única forma da gente ver atletas referências é eles se tornando líderes. Uau, eu concordo. E você falou de algo aqui interessante, né? A sua habilidade de falar com as palavras te deu um lugar de destaque. Então, você que está nos acompanhando, você precisa aprender a falar bem. Daniel, como eu vou fazer isso? Vai no meu canal do YouTube, tem um monte de vídeo que te mostra para você como falar bem. Quando você sabe o que vai falar, para quem vai falar, as pessoas param para te ouvir. Agora, quem não tem o poder da concisão, não sabe usar as palavras, vai sempre ficar para trás. E não pense que comunicação é um dom. Nasceu comigo. Comunicação é um conjunto de técnicas, isso você aprende. Como você um dia aprendeu a andar de bicicleta, você vai aprender a falar bem em público. Você vai aprender a colocar bem as suas ideias e apresentá-las. Basta querer, treinar, colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Né? Você acabou de ver aqui o Carlos César falando sobre isso. Tinha tanta gente naquele elenco estrelado, né? Tantas pessoas, tipo o capitão, que poderia falar, mas não, vai o Carlos, porque ele sabe escolher as palavras. Né? Se tornou uma estrela também por isso, também por saber falar. Tá aí a importância da comunicação. Faz muita diferença, né? No mundo empresarial também, você tocar suas empresas, suas equipes, né? Isso também te ajuda muito hoje, não ajuda? Cara, total, porque você precisa lidar o tempo todo com pessoas, né? Seja pessoas que você vai contratar, seja parceiros que você vai construir, seja o público que você vai transmitir essa mensagem. E, acima de tudo, você se comunica baseado naquilo que você acredita sobre você, nas habilidades que você adquire sobre gerenciar bem essas emoções, porque você vai encontrar todo tipo de pessoa. Conhecer a si mesmo, conhecer o outro, te ajuda a alinhar bem essas palavras também para construir, principalmente, relacionamentos a longo prazo. Daniel, quando nos últimos anos já de carreira, eu joguei no Atlético Mineiro e aqui no Criciúma. E 2 atletas falaram assim: Carlos, eu não sabia que eu poderia me tornar um capitão, mas ao jogar com você, eu aprendi. Por quê? Porque quando eu cheguei, foi no Criciúma, minha última temporada, tinha as reuniões que tinha que fazer com o presidente. E eu selecionei 2 atletas para ir comigo. Por mais que eu era o capitão, mas eu falava para ele: olha, você sabe falar direto, você tem bom relacionamento com o presidente. Então, quando a gente mostrar o nosso planejamento para a temporada de premiações, todos vão falar mais nesse tom e definir a forma que eles iriam falar. Então, fiz isso 1, 2, 3 vezes
E aí eles começaram a se desenvolver. E quando eu fui embora, eu reuni todos em um ambiente, né, para poder fazer aquela confraternização com todos. E ali eles falaram: ó, muito obrigado, porque a partir dessa experiência eu pude ter uma outra percepção da carreira, sobre a vida, sobre como eu posso me posicionar, e eu serei grato por isso. Então, cara, é importante saber usar as palavras e desenvolver as palavras. Quando um atleta chega numa entrevista e fala assim, quando o repórter pergunta, né, Daniel, qual a expectativa do jogo, ou como foi o jogo para você, me fala um pouco qual foi a estratégia. Aí ele fala assim, não, foi glória a Deus e Deus me ajudou em tudo. Não, calma, gente. Fala primeiro o que aconteceu, qual foi o trabalho que vocês trabalharam, o esquema tático, o que fez vocês chegarem lá. Final, eu agradeço a Deus por tudo. E tá tudo certo. Eles perdem uma grande oportunidade de fortalecer a sua marca, a sua identidade, estar mais presente, desenvolver liderança, porque não desenvolve essa comunicação. Então ela faz toda a diferença para o atleta e no mundo dos empresários também, com certeza. Ainda mais um jogador de futebol, então um atleta que ao final do seu trabalho tem a possibilidade de dar uma entrevista, né? Ou seja, acaba desperdiçando uma grande oportunidade por não saber se comunicar. Mas você trouxe um ponto agora que eu acho muito interessante. Sim. A gente já está encaminhando para o final da live, né? Aliás, quem está nos acompanhando, se estiver gostando, coloca sim nos comentários para eu saber. Você falou sobre o que você fez por 2 atletas do elenco do Criciúma. E como a gente está falando sobre multiplicar resultados, é importante falar sobre isso. Quando você transborda sobre as pessoas, quando você ensina alguém a ir mais longe, você está multiplicando não só o seu resultado, mas também o daquela pessoa. Eu gosto muito da posição de mentor de comunicação, porque quando eu ajudo alguém a se comunicar, eu vou estar colocando o meu talento a serviço de alguém que fala para um público que eu não falo. Quando eu treino, por exemplo, um médico, eu não falo para o público médico, aquele médico fala. Então, eu consigo, com o meu talento, ajudá-lo a falar bem para aquela audiência. Quando eu treino uma empresária que fala para mulheres, eu não tenho o público dela, eu não tenho a história dela, mas eu consigo multiplicar o meu resultado quando eu ajudo ela a se comunicar melhor. Então, está aqui mais uma lição, né? Se você quer multiplicar os seus resultados, invista em pessoas. Assim como você precisa que alguém invista em você, com conselho, com tempo, né? Te acompanhando, quando você tiver condições, faça isso por alguém, que você vai estar multiplicando os seus resultados. E, Carlos, mais uma pergunta. O que você vislumbra para os próximos anos no mundo dos negócios? Você trabalha com atletas, mas também tem outros empreendimentos, né? Isso. Na verdade, Daniel, o que estou fazendo agora é eu construí essa minha metodologia para a formação de atleta, que é uma formação integral, que na verdade a gente desenvolve líderes. Então estamos construindo, né? Agora lançamos o podcast, né, na verdade eu chamo o talk show da revolução do jogo, para a gente trazer, qual é o objetivo? Trazer atletas que já transicionaram de carreira, mas que estão em uma outra posição, para que eles podem ser a referência para esses atletas que estão vindo, olhar e poder transicionar de uma forma mais leve. Então eles vão saber aplicar o que estudar, como gerenciar a carreira e poder se preparar durante. Porque eu falo que tem 3 etapas da transição que os do passado não aprenderam, mas que essa geração e as próximas podem aprender. Primeiro é o conhecimento. Enquanto você joga, você precisa conhecer da sua profissão. E você acredita que não tem estudo que ensina sobre a profissão atleta de futebol? Eles precisam aprender, até para engajar mais. Eles precisam se capacitar, aprender, é o conhecimento, a preparação, porque eles vão se desenvolvendo ali, aplicando o conhecimento já e quando estão jogando, para depois tomar a decisão. O que eu vou me tornar? Então, aqui nessa capacitação, eles já podem até empreender se quiserem. Mas, primeiro, eles vão adquirir o conhecimento das habilidades que têm, das habilidades que aprendem, dos estudos, certificações que eles podem fazer, porque é possível. Eles vão aplicando no futebol. Porque futebol é negócio, tem organização, tem gestão. Então, eles podem participar das reuniões de gestão do clube, quando faz o planejamento, para chegar no final, tomar a decisão. Então, nós vamos entregar isso e, futuramente, são
os cursos, os lançamentos que vamos fazer para poder aí alcançar mais pessoas. E ao final, entregar essa metodologia para que os clubes possam implementar essa metodologia na formação deles, porque eles vão reter mais talentos, vão treinar líderes que são os treinadores, e aí sim a gente vai estar também espalhando a mensagem que é a verdade e que transforma nesses lugares. Muito bom. Antes de te fazer a última pergunta, eu queria contar para as pessoas que estão nos acompanhando que no dia 13 e 14 de dezembro vai acontecer a mentoria Norte Certo do Profeta Vinícius Girassetti. Vai ser aqui em São Paulo, na Barra Funda, na sede do Ministério Profético dele. Para quem é o Norte Certo? Para empresários, empresárias, empreendedores e empreendedoras. Pessoas que querem receber um direcionamento para as 10 áreas que sustentam o sucesso empresarial. Eu estou muito feliz de participar, né? Eu estou aqui anunciando que eu também estarei lá palestrando, eu, meu irmão Thiago Brunet, o Thiago Nigro também vai estar com a gente, o Átila Lira, que é meu sócio, o Carlos vai estar com a gente também, olha que maravilha. Vai ser incrível, assim, porque muitos de nós, né, Carlos, às vezes a gente fica um pouco na dúvida. Cara, o que eu vou fazer? E agora? Eu abro essa sociedade, eu fecho essa sociedade, e esse é uma imersão que está sendo preparada para esse objetivo, para ouvir os empresários e empreendedores que querem fazer diferença em 2025. E vai estar lá, enfim, o Thiago Nigro, o Thiago Brunet, eu, o Profeta, o Carlos vai estar lá também. Vai ser incrível. Então, é uma oportunidade que está sendo aberta para você, empreendedor e empreendedora, fechar o ano com chave de ouro, começar 2025 em outro nível. O link está na minha bio, tá? Você vai lá, clica, garante lá seu ingresso. Aliás, corre porque o Black, que é o setor que dá o direito a um jantar com o Profeta e um café da manhã, já tem 60% vendidos. Então, está acabando. Se você quer estar com a gente, tem que correr mesmo lá e garantir. Para a gente encerrar, Carlos, eu queria te fazer mais uma pergunta. Que dica ou dicas, conselho ou conselhos você pode dar para as pessoas que querem aumentar, multiplicar os seus resultados? O cara é empresário, então ele é um atleta, então ele é um produtor de conteúdo. O que ele tem que fazer para ele ter mais resultados? E nada, ninguém melhor do que um grande atleta, um ex-atleta profissional, campeão das Américas, falando sobre isso. Cara, é aprender a se autoliderar para começar a liderar. Vou dar um exemplo muito rápido aqui. Eu fui um atleta que tive muitas lesões ao longo da carreira. E essas lesões me tirou por um tempo muito importante na época da Libertadores, que era o meu grande sonho conquistar a Libertadores. Quando eu fraturei o quadril, o Cuca poderia ter me tirado da lista. Mas sabe o que aconteceu? Eu falei assim, Daniel, eu vou me recuperar aí dentro do centro de treinamento, eu não vou recuperar em casa. E a partir daquele momento, eu comecei a entregar diariamente o que eu tinha de melhor. Eu não poderia jogar, treinar, ser a liderança dentro de campo. Mas eu ia no vestiário, o cara estava de cabeça baixa, eu falei, o que foi? Né? Na hora de baixar a cabeça. Tá precisando do quê? Você entendeu? Então, ser liderança ali, porque os atletas mais precisavam era na hora das pancadas que eles levavam, da imprensa e tal, ter alguém que mantinha eles focados na direção certa. Ia para o almoço ou para a concentração, eu estava ali levantando, contribuindo naquele ambiente saudável para que a gente pudesse manter vivo aquele ali. Então, um organismo saudável te permite gerar mais energia, energia é resultado. O que eu estava fazendo era contribuindo internamente para aquele ambiente estar saudável, focado aonde a gente deveria chegar, para de fato conseguir chegar. Aconteceu o seguinte, o diretor chegou para mim e falou assim, Carlos, você não só vai permanecer na lista, mas a gente quer te convidar para continuar nas viagens com a gente. Uau. É possível? Não, vai um segurança, te ajuda a levar muleta, tudo, porque você é importante. Para terminar, não é porque, para terminar, a gente quer renovar o seu contrato, por mais que ele está acabando, mas aqui eu quero deixar claro, você fez apenas 12 jogos no ano, mas a sua importância, o papel de liderança, entender os valores, isso é importante para a gente e isso é que dá resultado. Então as pessoas precisam entender que eu não posso entregar meu valor só ali, na hora que eu estou jogando ou que estou atuando. A minha entrega tem que ser diariamente. Eu preciso contribuir
em todo tempo. Porque multiplicar resultado não é só depender de uma habilidade ou de uma ação. É desenvolver essas ações diariamente. O que você tem de melhor você entrega. Porque os resultados se multiplicam a partir de constância e consistência. Você não pode ser uma pessoa um dia, se as coisas estão boas, e outra pessoa quando as pessoas não estão. Seja você, seja autêntico, constância, consistência, foco e contribui para o crescimento das pessoas. Então, a minha mensagem é essa. Muito bom. Ó, o zero multiplicado vai continuar sendo zero. Zero. O que o Carlos acabou de falar é incrível. Você tem que ter algo, você tem que apresentar algo para que isso seja multiplicado. E tem uma passagem bíblica que fala sobre um servo inútil. E a história diz o seguinte: se você só faz aquilo que te pedem, você é um servo inútil. Você poderia ter se recuperado em casa, em qualquer outro lugar, mas você entregou mais. Você resolveu continuar indo para o CT, continuar com o grupo, continuar integrado e colheu bons frutos. Né? Fica aqui essa lição. Eu sei que é difícil, eu sei que dá vontade de desistir, eu sei que às vezes não vale a pena, é só hoje, mas 0 vezes 1 é 0. Né? 0 vezes 0 é 0. Agora, quando você multiplica 1, 2, 3, 4, ou seja, quando você entrega algo, quando você entrega mais, a multiplicação te coloca lá no alto. Carlos, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer conversar contigo aqui. A gente se vê em breve, se Deus quiser. Daniel, muito obrigado pelo convite e estar aqui com você, para mim é uma honra. E sim, estaremos em breve aí, batendo esse papo presencialmente. E todos vocês que nos acompanharam, ficaram até aqui. Um beijo, um abraço. Eu te desejo saúde e paz. Tchau, Flecha. Valeu!